versículo 30 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 30, onde Daniel diz assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Amém. Nós estamos vivendo no último momento da humanidade sobre os governos do mundo. Isso está escrito na Bíblia e nós não podemos discutir, porque parte da profecia de Daniel já está cumprida. E isso é muito bom para nós, que toda hora dizemos que o mundo está no fim, que toda hora dizemos que Jesus está voltando, mas vivemos como se fôssemos ficar aqui, a grande maioria, não todos. Então nós precisamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso tudo. E quando é assim, nós olhamos a profecia, porque a Bíblia diz no capítulo 19 de Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o esqueleto, a espinha dorsal da profecia bíblica é o livro de Daniel em 3 partes. No sonho da estátua multimetálica de Nabucodonosor, nos 4 animais que saem do mar grande e nos 70 anos da profecia de Daniel. Então eu queria rapidamente trazer essa visão para vocês degustarem depois do almoço. Primeiro nós vemos aqui,
rapidamente sobre o profeta Daniel, que Daniel foi levado para a Babilônia. Eu não vou falar dos amigos dele, só dele e o profeta. Na primeira incursão de Nabucodonosor, na segunda já foi Ezequiel. Ele tinha por volta de 17 anos. Pelo que a Bíblia diz, logicamente, ele pode não ter sido um nobre da família real, mas ele era um rapaz de nobreza, bonito, forte, inteligente, sadio. 17 anos. Sabemos que ele deve ter morrido por volta de 90. Ele é o único que foi ministro em 2 impérios, porque quando o Império Babilônico caiu, ele tinha por volta de 85 anos, e ele ainda foi ministro com Dário, o Medo, mais 5 anos. Então ele ficou ali na Babilônia, ele foi feito eunuco, nunca mais ele teve o direito de ter a sua esposa, os seus filhos. Ele foi feito eunuco e ele produziu, e ele é um exemplo de guerreiro na oração, de gente fiel a Deus na oração, de homem macho, de homem que não se levava pelos seus sentimentos, mas de homem fiel a Deus. Esse homem, nós vamos ver logo do início, ele se mostra fiel a Deus e procura mostrar que o Deus dele é incomparável, é imbatível, e ele é fiel a esse Deus. Mas chega um momento que Nabucodonosor tem um sonho. Primeiro eu queria dizer para vocês, lemos o livro do profeta Daniel, e sabemos que Nabucodonosor foi o maior imperador do mundo. Até hoje não teve, não vai ter, porque é Deus que diz. Quem era esse homem? O rei da Babilônia. Em primeiro lugar, Nabucodonosor era o homem que foi escolhido para Deus disciplinar Israel. Desde o início, já se sabia. Se alguém tivesse procurado, sabia-se, mesmo quem não estudou história, lendo a Bíblia, saberia que a Babilônia cairia e que seria destruída pelos medos, pela Média e a Pérsia. Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 17, está escrito assim: eis que eu despertarei, isso é Deus falando, contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transportou. Então, não precisa estudar história para saber que o reino da Babilônia caiu e foi tomado pelos medos, porque está escrito na Bíblia. Se nós olharmos direitinho, nós vamos ver que muitas vezes Deus vai usar Nabucodonosor. Está escrito no capítulo 27 de Jeremias, versículos 6 e 7. Agora eu entregarei todas essas terras. Isso é Deus falando, para vocês verem quem era Nabucodonosor para Deus. Olha o que Deus diz. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo.
meu servo, isso é Deus falando, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho. Conta isso. Servirão a Nabucodonosor, a seu filho e ao filho do seu filho, quer dizer, o seu neto, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, aqui, Deus falou por boca do profeta Jeremias que o reino, o império da Babilônia, só iria até ao neto de Nabucodonosor. Não é? Aí você vai para o livro de história e você vai ver que Beltsazar era neto de Nabucodonosor. Ele era filho da irmã de Nabucodonosor e o marido dela matou o cunhado para ficar no lugar. E nasceu Beltsazar. Como esse homem era agora o rei, o imperador, ele viajava muito e deixou sempre Beltsazar, o filho, que era neto de Nabucodonosor, tomando conta. E foi aí quando ele fez aquela grande farra, que ele viu os dedos na parede, não é? Então, ali caiu o Império Babilônico, pelo neto de Nabucodonosor, como está profetizado em Jeremias. Nabucodonosor, seu filho e o filho do seu filho. Quer dizer, o império cairia através do neto de Nabucodonosor. Nós vemos, eu só estou dizendo isso aqui para nós vermos como no capítulo de Jeremias, no capítulo 25, é rapidinho que eu tenho. No versículo 9, tem escrito assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso é Deus. E ainda no versículo 20, no capítulo 29, no versículo 26 aqui, está escrito: depois os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, depois de todos eles, aos reis da Babilônia. Então você vê, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, é a importância de Nabucodonosor. E como Deus o chamou para fazer as piores coisas, porque ele é o servo mau. Mas ele é o grande homem, Deus entregou tudo nas mãos dele. Foi o maior imperador da terra. Nunca vai haver um maior do que Nabucodonosor. Hoje nós vemos alguns Nabucobarros, que eu chamo. Mas é só imitação, coitados. Então agora vamos voltar para o nosso assunto. Ele se deita na cama. Ele já tinha construído Babilônia, ele já tinha feito os jardins, ele construiu a belíssima cidade de Babilônia. Belíssima. E quando tudo estava pronto, ele conquistou tudo que na visão dele era o mundo daquela época. O que tinha de lindo era em Babilônia. O que tinha de riqueza era em Babilônia. O que tinha de esplendor era Babilônia. Aí ele se deitou, como Deus disse para Daniel, e pensou: mas e agora? Depois de mim, eu vou morrer. O que será feito de Babilônia?
Como serão os governos no mundo? Como serão os homens, os impérios, porque não tem maior do que Babilônia. Ele queria saber do futuro do governo da humanidade. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, olhando para nós hoje, diz, vou mostrar para ele, que é para Daniel interpretar, que é para mandar para aqueles filhos que estarão na minha igreja do século 21. Então, Deus dá para ele um sonho. Ele ficou apavorado com o sonho. E ele mandou chamar todos os caldeus e todos os adivinhos e todos, vamos dizer, os pais de santo da época, o pessoal do esquê, para adivinhar. E eles disseram assim, diz-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Nabucodonosor, raposa velha, disse, não vou dizer o sonho não. Vocês vão me dizer qual foi o sonho que eu sonhei. Porque se vocês me disserem o sonho que eu sonhei, eu saberei que a interpretação de vocês é verdadeira. Eles disseram, não, mas nós precisamos saber o sonho, nada. Então ele ordenou a morte de todos eles. Só que no meio desse estava Daniel com os amigos. Daniel foi lá, já com a sentença de morte, disse, olha, eu preciso, Arioque, que era encarregado, que você me dê um jeito de eu falar com o rei, que eu vou orar ao meu Deus. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Entendeu? Eu gosto desse negócio. Um cabra que pode se gabar do seu Deus. Eu não sei, mas meu Deus sabe. E ele vai me dizer, porque eu sei que ele diz. Eu gosto disso. Lembra de Esdras? Quando estava voltando, ele disse, ordenei um jejum. Por quê? Porque eu já tinha dito ao rei que meu Deus é poderoso, que ele nos guarda. Como é que eu ia pedir para ele guarda? Se o meu Deus guarda. Então nós fomos jejuar e pedir a Deus. Eu gosto desse negócio. E ele foi levado à presença do rei. E o rei, então, tudo bem, não mata ninguém agora. Espera Daniel orar. Daniel orou. E Deus revelou para ele. Aí, uma vez que Deus revelou, tem aqui a oração de gratidão de Daniel, do versículo 20 até o 24 do capítulo 2. E Daniel, agora eu vou lá. E ele vai lá diante do rei e diz para ele, já orei, e o meu Deus que sabe de todas as coisas, vocês vão ler aqui, eu não posso falar tudo, senão vai embora o tempo e eu não falo nada. Aí ele disse, o seu sonho foi esse. O senhor estava deitado na sua cama. Olha que negócio, não é? No teu leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Deus aqui vai dizer o futuro. A mim foi revelado este mistério para que haja em mim, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Quer dizer, tu és tão grande, nem as cogitações da tua mente tu entende. Mas meu Deus sabe. Aí ele vai dizer, tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Bem, aqui é a estátua multimetálica. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés, metade de ferro, metade de barro. Então, ele diz, a cabeça és tu,
Mas depois de ti, vem outro reino, que é o Medo-Persa, que já está escrito, como nós vimos em Isaías. Isaías já tinha dito, os medos tomarão. Vem a cabeça, vem o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa, que também vai cair, porque virá outro que é de bronze, que também vai cair, que virá um de ferro. Se você notar, você vai ver que os impérios, eles vão se deteriorando como o metal vai piorando a qualidade. O ouro é metal, a prata, o bronze e o ferro são metais. Mas você não vai comparar o valor do ferro com o valor do ouro. Então, o que Deus está mostrando na profecia é que os governos do homem na terra, ele vai decaindo. Primeiro vem o governo de ouro, mas piora para o governo de prata, que piora para o governo de bronze, que piora para o governo de ferro, mas todos são metais. E aqui fica claro que nenhum tem vida. Eu quero que você cite um imperador que era servo de Deus, que tinha vida espiritual. Não existe, porque a terra está sob maldição. Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então, o governo na terra, todos eles são mortos espirituais como o metal. Como o metal. Então, quando ele diz, eu não quero votar em fulano porque é inimigo de Deus, qual é o amigo de Deus? Me diga. Ah, mas fulano não é macumbeiro, e daí? Eu vou dizer. Jesus Cristo abre a boca e diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não não proclamar Jesus seu único e suficiente Salvador, acabou. Não tem esse negócio porque faz macumba, porque não faz macumba, porque bebe, porque não bebe, porque não. Com Deus não tem meio termo. Ele diz, para a igreja em Pérgamo, ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pá, eu corto aqui é salvação, aqui é perdição, e acabou. Não tem ninguém em cima do muro. Eu não quero meio termo. Luz é luz, treva é treva. Então, aqui, nessa visão da estátua, Deus mostrou para Nabucodonosor e revelou para Daniel que os governos na mão do homem iriam piorando, iriam se deteriorando, até chegar a um ponto que o último império não ia ser vencido. Ele ia se diluir. Por exemplo, o Império Babilônico. Você sabe quando ele caiu? Belsazar estava dando lá uma farra dele lá, e com todas as concubinas e todos os amigos, e mandou buscar os cálices de ouro que seu avô tinha trazido do templo de Jerusalém, para eles beberem vinho, até que ele, já bêbado, ele viu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele ficou louco, mandou buscar daqui e dali, e
ninguém sabia o que era, e ele tremia. A avó dele, a esposa a viúva de Nabucodonosor, entrou e disse para ele: olha, neste império aqui tem um homem que tem o espírito dos deuses. Ela sabia que era Daniel. Mandaram chamar Daniel. Daniel com 85 anos, um ancião. Chegou lá, Daniel olhou para aquela cara de Beltsazar e disse para ele: se não é Deus, Beltsazar tinha mandado Daniel ser decapitado na hora, porque ele não disse coisa bonita, não. Deu-lhe uma bronca e disse: agora, o que tu viste foi mene, mene, tekel, upharsin. Foste pesado, foste contado na balança de Deus, o teu reino foi dividido, entregue aos medos e os persas. Pronto, acabou. Quando Daniel estava dizendo isso para ele, o general dos medos já tinha fechado a entrada do Eufrates e já estava entrando pelo canal da Babilônia. Acabou. Como? Na bebedeira. Na bebedeira. Acabou o primeiro império. Vem o segundo, Meda e Persa, prata, e já dividido, Meda e Persa. Acaba, vem o grande império de Alexandre o Grande. Tão forte, tão poderoso, considerado até hoje o maior estrategista militar do mundo. Do mundo. 32 anos. Tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. O grande império greco-macedônico foi dividido pelos 4 generais dele. É o famoso animal de lá do sonho, da visão de Daniel, que nós vamos ver já. Dividido. É pelos 4. O último deles, vocês lembram, todo mundo conhece, Ptolomeu, que tomou a parte do Egito, com aquela história da Cleópatra, né? Pronto. Numa bebedeira. 32 anos. Aí vem o Império Romano. O Império Romano, pernas de ferro. Fez e aconteceu. Quem foi que venceu o Império Romano? Quando foi que caiu o Império Romano? Nunca. Se diluiu, se esfarelou na bebedeira dos Césares. E olhe os resquícios deles até hoje, nas leis do direito, nos tributos que se pagam. Não é? Ele está aí, o restante dele, que é o ferro misturado com barro. O mundo está se movendo no restante do Império Romano com o barro dessa terrível democracia que nós vivemos. Não estou falando de homens, estou falando de governos. Foi isso que Deus mostrou. Essa democracia que você diz: vou eleger fulano, você não elege, você vota, porque você é obrigado. Tá? Você não elege. Você vota numa mentira qualquer, gente. Vamos ser sinceros. É o sistema. Está escrito. Deus mostrou para Daniel. Nós temos a Bíblia. Não sei por quê seguimos a mentira da mídia. Está misturado, meus irmãos. E quando está misturado, não se segura. Tá? É isso. O metal foi piorando. Os reinos foram piorando. Piorando até que nós estamos aqui nesse final. Mas vamos adiante. Depois você vai ver que Daniel vai ter uma visão. E essa visão de Daniel
é importantíssima para nós. Por quê? Ele diz que estava olhando e viu saindo do Mar Grande. Ora, na posição que ele estava na Pérsia, o Mar Grande é o Mediterrâneo. Ele viu saindo 4 animais. E isso, se vocês quiserem seguir, está no capítulo 7 do livro de Daniel. No versículo 2 está escrito assim: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Vou parar aqui. Não esqueça que os impérios são 4: ouro, prata, bronze e ferro. Agora, Daniel vai ter a visão que saem 4 animais do mar grande. Vamos ver. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Versículo 5. Continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante a um urso. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando e eis o outro semelhante a um leopardo. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes desse, e tinha 10 chifres, dentes de ferro, né? E 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subia outro pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Olha que animal. Bem, vamos ver esses animais: leão, urso, leopardo e esse outro que é incomparável. O leão se refere ao Império da Babilônia. Até hoje, se você for na Babilônia, a única coisa que tem ali, eu estive lá 3 vezes, é o leão da Babilônia que os ingleses não conseguiram levar. É um leão de granito. Fica na entrada, porque a cidade, a Babilônia, ela desceu assim, ó. Ela desceu e foi coberta, foi enterrada. Os cientistas já tiveram que abriram, viram a entrada, as ruas pequenas, mas está tudo lá. Eles têm medo que aquilo tudo venha sobre eles. Mas é o leão. O leão representa a Babilônia. É o leão, o famoso leão da Babilônia. Nós conhecemos o leão de Judá, né? Por causa da profecia de Jacó. O leão representa a Babilônia pela sua força. Esse era um leão alado, não é? Porque ele tinha asas de águia. Esse se refere à Babilônia. Você vê que o ouro é o império, mas o leão é o governante. O segundo animal era como um urso, é o Império Medo-Persa, a prata. O terceiro é o leopardo, pela velocidade que ele ia. Você vê que Alexandre, com 32 anos, era o homem. Mas depois vem um animal indescritível. Porque quando nós olhamos, todos nós sabemos como é um leão, como é um urso, como é um leopardo. Mas esse outro animal não dá para comparar com nada. Ele é terrível. Uma coisa é certa: os impérios, eles representam
como serão os governos. E os animais falam do caráter dos governantes. Todos os governantes dos impérios, eles são carnívoros, famintos, implacáveis, sanguinários, traidores, devoradores. Todos. Está escrito aqui na Bíblia. Isso nós estamos falando dos governos que estão separados de Deus aqui na terra. Todos eles. Mas esse último, que representa o Império Romano, fala do caráter dos Césares. Não é? E do que vem misturado nessa democracia que nós vivemos hoje. Meu irmão, você sabe que é o povo morrendo com o vírus que se espalhou aí? E o dinheiro vindo para comprar vacina, para construir hospital e os homens botando no bolso? O que é isso? Mas nós vimos acontecer diante de nós. Nós vivemos para ver isso. Como são os... porque o governador tal não faz, o prefeito tal, sim. Mas quando eu falo do governo, eu falo da situação. Eu não estou falando de uma pessoa. É isso que nós estamos vivendo hoje. Então, será que quando nós olhamos desde Nabucodonosor, desde a Babilônia, Império Medo-Persa, né? Greco-Babilônico, Império Romano, e vemos todos esses imperadores, será que não dá para nós olharmos e vermos, Deus avisou, desde Nabucodonosor ele avisou, a história está nos provando, aconteceu, Deus sabia de antemão, mas Deus traz uma palavra, olha, mas há uma rocha, que foi cortada sem auxílio de mãos, uma pedra que feriu a estátua, feriu o governo dos homens nos pés de barro misturado com ferro. E esmiuçou, tudo virou pó, ferro, bronze, prata e ouro. Tudo virou pó. E ficou por aqui mesmo, sabe por quê? Porque tudo é pó. Debaixo do sol, tudo é pó. Eclesiastes nos ensina sobre uma linha divisória que tem. Da linha para baixo, a linha é o sol. Do sol para baixo, tudo é pó, tudo fica, tudo vai por aqui. Tudo é passageiro, mas dessa linha para cima tudo é eterno. Não importa se é ouro, prata, bronze ou ferro, tudo fica. Tudo fica aqui. E essa pedra, essa rocha, então, ela cresceu. Ela se agigantou. E nós vemos que ela tomou conta da terra. Aí vem no versículo 24. Mas os dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então veio o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, e diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Bem, estamos aqui. Isso para chamar a atenção de uma coisa. Quando nós chegamos na carta do apóstolo Tiago, nós vemos o apóstolo escrever alguma coisa que nos deixa perplexos. Eu fico. Quando eu vejo o apóstolo dizer assim, no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 7 da carta a Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olhe, a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Sabe quando este homem escreveu isso? Há 21 séculos atrás. Um homem de Deus, o apóstolo Tiago. Ele diz que a vinda do Senhor está próxima, no primeiro século. Ele diz que o juiz está às portas, no primeiro século. Nós estamos 21 séculos depois. Dá para pensar o quão próximo nós estamos? Eu fico trêmula quando eu leio isso aqui. Eu penso, será que o arrebatamento já aconteceu e eu fiquei? Porque não é possível. Paulo, que eu chamo Paulinho de Tarso, ele se considerava daquela turma que ia ser arrebatado, lá. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Meus irmãos, e a Bíblia diz, aqui mesmo em Tiago, que o lavrador, olhe bem, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras últimas. Qual é o precioso fruto da terra? É a igreja. O lavrador, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor, é o lavrador. Ele está aguardando, porque ele plantou uma semente de filho. Deus deu uma lei universal. E a lei é aquela: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gosto de contar uma história. Eu estava pregando numa cidade do interior da Bahia, na região de Irecê. A cidade é João Dourado, que eu amo, João Dourado. Bem perto ali de Gameleira dos Crentes, América Dourada, ali, Wagner, Ponte Nova, por ali, naquele lugar bacana. E eu estava dando um seminário sobre as leis do reino de Deus. E lá é assim, eu estava na igreja presbiteriana. Hoje tem um templo maior, mas antes era um templo grande, mas não cabia porque a cidade acho que era 95% presbiteriana. Eu não sei se era crente, mas era presbiteriano. Eu brinco porque eles brincam comigo. Eles dizem que eu ainda vou me converter e ser presbiteriano. Mas, então, quando foi domingo, eles botaram no quintal grande, um caminhão, e em cima do caminhão era o púlpito. E aí todo mundo trazia a sua cadeira, botava do lado de fora, e a lua dava conta do espetáculo.
E tinha umas gambiarras de luz assim em cima do caminhão. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto disso, eu sou brega. Né? Aí, eu digo para vocês, tinha assim, umas 300 ou 400 crianças sentadas no chão. E eles estavam loucos para cantar, porque a Kay, uma missionária que andava comigo, ela tinha ensinado para eles uma música em hebraico. E eles iam, ficavam lá para aprender. Estava todo mundo esperando. E depois eu subi. E eu querendo dar uma de Jesus. Para ficar bem fácil a pregação, naquela noite era a lei da semeadura e da colheita. Então eu disse para o menino, todo mundo conhece a lei da semeadura e da colheita. Pode ser analfabeto, pode ser cego, surdo, mudo, conhece. Que aquilo que você planta, você vai colher. Aí eu olhei, tinha um menino mais ou menos de 5, 6 anos. Eu disse para ele, meu filho, diga aqui para a tia, se eu plantar uma semente de goiaba, vai nascer uma mangueira? O menino olhou para um lado, olhou para o outro e disse para o colega dele assim, gente, ela é doida. Você vê uma criança de 5 anos que achou que a minha pergunta era de doido. Lógico que se eu plantar uma semente de goiaba, vai nascer uma goiabeira. Então isso é tão claro. Isso é tão claro. Deus ensinou isso. Pode ser a nação que for, eles sabem. No dia que ele quis escolher uma igreja na terra, ele plantou um filho. Um só. Por isso Jesus Cristo vem como unigênito e volta como primogênito. Então ele plantou, ele semeou, ele diz, eu sou o grão de trigo que desceu do céu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, aí você vai ver. Então ele volta como primogênito. Quando nós olhamos, vemos a nossa situação. 2022,5. Puxa vida. No primeiro século, o apóstolo dizia que estava na hora. O Senhor estava às portas. O próprio Paulo de Tarso diz a mesma coisa. Nós estamos 21 séculos depois. Será que nós estamos dando atenção a isso? Quando Deus chamou João lá em Patmos, ele disse, João, sobe, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Ele não disse poderão, ele disse devem, vão acontecer. Então não adianta nós ficarmos como filhos de Deus, ficarmos neste poema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar mesmo, nem tristeza, nem doença, nem dificuldade, nem perseguição, nem alegria, nem livramento, não vai faltar nada. Nada vai faltar, porque Ele é seu pastor. Você vai andar no vale da sombra da morte, mas se você confiar no cajado dele, você sai. Porque da morte, a única coisa que ficou para você foi a sombra. A morte já foi levada. Então nós precisamos, olhando o Apocalipse de Daniel, nós vemos que os governos vão piorando, mas todos eles, pode ser ouro, pode ser prata, bronze ou ferro, todos eles são desvinculados de Deus, não têm vida no espírito, são todos metais. É o que Deus mostrou. Quando nós olhamos o Apocalipse de Daniel, nós vemos o caráter dos governantes.
vemos o caráter deles. Agora, chegamos um momento na igreja em que as pessoas estão olhando para aquele homem, o Putin, Vladimir Putin. Estão dizendo para ele, não, ele vai perder nessa guerra, ele não vai tomar a Ucrânia. Nunca leram Ezequiel 38, 39. Vai sim, eu não sei se é o Putin. Eu sei que é um Gog. Tem um Gog que vai tomar. Está escrito. Deus falando com o profeta diz para ele, ei, volta o teu rosto contra. Isso quando Deus diz contra, não adianta. Contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque, Tubal. Vamos ficar nesse Ros, porque nem todas as Bíblias você encontra a palavra Ros. Ros é o ajuntamento de todos os povos de língua russa. Esse famoso Gog, que é da terra de Magog, ele vai ser príncipe. Príncipe, você sabe o que é? Monarca de todos os povos de língua russa. Tomou primeiro a Geórgia, anexou. Não teve problema. Passou um tempinho, ele foi, como é que a serpente se movimenta? E tomou a Crimeia, fez um pouco de barulho, esperou a hora e avançou para a Ucrânia. O mundo não está falando mais disso. Sabe por quê? Porque nós estamos... A memória é tão curta e já saiu da mídia. Tem coisa mais interessante. A Síria continua em guerra. O Afeganistão continua em guerra. A Líbia continua em guerra. Tudo está continuando, as guerras continuam. Só que nós não falamos. Ele vai, pela Bíblia, o Gog da terra de Magog, ele vai anexar todo mundo da língua russa. Tem 7 províncias russas que estão nas mãos dominadas por ativistas islâmicos, meus irmãos. É nessas províncias que está todo o poderio nuclear bélico da Rússia. Nós precisamos ler, aprender, porque o que a Bíblia diz não tem jeito. Deus diz para João, eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, elas vão acontecer mesmo. Deus mostrou para ele aqui o cordeiro. Abriu o 7º selo, vem 7 trombetas. Abriu a 7ª trombeta, vem as 7 taças. Acabou a última taça, acabou. Mas vai acontecer. Então, nós estamos... Assim, parece que nós estamos sofrendo de uma doença chamada fuga. Nós estamos fugindo da realidade. Enquanto isso, enquanto Deus está nos dando tempo aqui, vamos fazer o que Jesus disse. Vamos fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Porque nós temos feito tanto evangélico. E onde estão os discípulos de Jesus Cristo? A Rússia vai tomar... Vai. Está tudo escrito aqui. Aqui diz os nomes todos. Vai se aliar
com a Pérsia, que é o Irã, com a Líbia, com a Tunísia, todos aqueles, a casa de Togarma, todo o norte, e vai se aliar com os árabes, e vai fazer o maior exército do mundo, e vai tomar Israel. E quando chegar lá, vai dançar, vai morrer tudinho. Mas Deus disse, fala com ele, que eu vou botar um anzol no nariz dele e vou trazer. É Deus que está fazendo. É Deus. Quando Deus tem que chamar, viu que ele chama Nabucodonosor, meu servo? Nabucodonosor, servo de Deus. É um servo mau, para fazer trabalho sujo. Deus não diz, Ciro, meu servo. Diz, então, de vez em quando aparece um negócio desse por aí. Nós vemos que aqui no governo dos homens, tudo vai se deteriorando, meus irmãos. Mas Deus deixou uma igreja. E a igreja aqui representa a visão da misericórdia de Deus. Porque nós somos a demonstração do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Eu costumo dizer, graça de Deus é o amor de Deus que se derrama na cruz. É a graça de Deus. Então nós não podemos perder tempo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o que está escrito. Mas de uma hora para outra, nós vamos para a igreja para ver o que Jesus vai fazer. Jesus já fez. Lá na cruz, ele disse, está consumado. Eu quero ver quem vai mudar essa palavra. João diz, capítulo 1 de Apocalipse, lá na cruz, ele nos constituiu, passado, pretérito perfeito, reino e sacerdotes. Está pronto. Nós só precisamos pedir a Deus essa bomba de fogo que exploda nos nossos corações e que nós possamos sair anunciando o amor de Deus. Não está na hora de ficarmos anunciando que Jesus cura. Não é? É um bando de mimimi na igreja. Porque o meu padrasto, ele batia na minha mãe. E daí, quem mandou ela casar com seu padrasto? Por que não ficou quieta, viúva? Mas foi uma escolha dela, escolha tem consequência, é um direito que ela tem a casar de novo. Vai ver que o primeiro marido não bateu, o segundo disse, então eu vou fazer o meu e o dele. Mas o que eu quero dizer é que nós continuamos muito olhando para nós, quando a realidade, o mundo está mostrando e a Bíblia está dizendo. Não há como mudar a verdade bíblica. Lá no primeiro império, Deus mostrou para Nabucodonosor, Deus revelou para Daniel, para que nós pudéssemos ler e ver que o que está acontecendo está anunciado. Ora, se lá no início do Império Babilônico, Daniel sabia, porque Deus revelou, que o Império Babilônico ia cair, que viria o Medo-Persa, e depois ele, outro e outro e outro. Então, nós estamos vendo, ele não viu. Daniel só viu o Império da Babilônia e o Medo-Persa. Mas ele não viu, mas nós já vimos tudo. Nós já sabemos tudo. Porque nós já estudamos no livro de história, estamos vendo a história. Podemos ver as ruínas. Você vai ao Egito, você vê ruína egípcia, na Babilônia ninguém vai, que ninguém tem coragem. Você vai a Roma, vê ruína, você vai aonde mais? Na Grécia você vê ruína. Você vai na Turquia, você vê ruína. Você só vê ruína. Por quê? Passou tudo anunciado aqui. Mas e agora?
este reino inabalável que está chegando através de nós. Jesus Cristo nos ensinou a orar, que venha o teu reino. Este reino é o reino inabalável, é o reino de Jesus Cristo, que não passará a outro, porque não há outro Deus. Este é o reino do qual nós fazemos parte. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo num momento terrível, um momento final, estamos mesmo. Nós estamos vivendo no momento desse último animal. Esse último animal que já mostrou os dentes, aquele chifre pequeno é Antíoco Epifânio, já passou. Nós estamos vivendo no último momento para entrar, e está entrando sorrateiramente pelas ideologias o império do anticristo. Vai ser muito rápido, mas vai ter o seu domínio. E você tem que tomar muito cuidado, porque primeiro o império dele se manifesta na mente. Eles vêm trabalhando a mente das pessoas desde as crianças, para aceitar, para achar necessário, para dizer que é bonito, para dizer que é moderno, e já chegou um ponto que se você não aceitar, você vai responder na justiça. Por quê? Já virou lei. E você fica com medo. E você é capaz de filtrar as coisas que você vai dizer no púlpito, porque você tem medo. O que é isso? Se isso não é império, são os Nabucobarcos de hoje. Nós vemos nos nossos supremos, nos nossos presidentes, nos nossos líderes mundiais, nós sabemos que o governo do homem é assim. O governo do homem na terra é assim. Nós estamos no final. O reino inabalável já está na terra. E nós precisamos saber que nós fazemos parte desse reino. Mas não se iluda, meu irmão. As coisas não vão ficar mais fáceis, mas você tem que melhorar. Porque você tem o Espírito de Deus. Deus está reinando aqui na terra a partir da nossa vida. Ele estabeleceu o seu reino dentro de nós. Jesus Cristo, quando foi inquirido pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, ele disse: não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então esse reino se expande na terra, à medida que você trabalha nele, pela oração, pela leitura bíblica, pela meditação, pelo jejum, pela vigília. Estamos nos tempos finais, no final mesmo. Lembramos do que os nossos homens diziam no primeiro século. Estamos no século 21. Não há nada que o inferno não tenha mostrado. Está tudo aí para nós vermos. E nós não precisamos gritar por misericórdia. Nós precisamos simplesmente orar e viver esse reino que está em nós. Mas o reino inabalável já está em nós. A pedra que vai destruir isso tudo está chegando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que tenha misericórdia de todos nós.